Bom dia, irmãos. Mais uma vez, bom dia. Hoje nós estamos encerrando a última aula, Crônicas, primeiro Crônicas. Semana que vem estará nas mãos da Cíntia. Nós estamos fazendo um revezamento aqui, 4 por 100, né? Mas semana que vem, então, nós iniciamos segundo Crônicas. E para nós encerrarmos, então, o livro de Crônicas, nós paramos na semana passada, no capítulo 21. Nós vimos até o verso, onde está o número aqui? 17. Nós vimos até o 17. Hoje nós vamos pegar, então, do verso 18 de 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 18 em diante. É daqui que nós partimos hoje. O que o livro de Crônicas, como eu já disse, mas eu volto a repetir, a enfatizar, isso é importante para a gente entender toda a mensagem de Crônicas. O livro de Crônicas está repetindo coisas que já foram ditas no livro de Samuel e no livro de Reis. Porém, o enfoque é diferente, porque a época onde foi escrito esses livros tem uma distância de aproximadamente 500, quase 500 anos entre o livro de Samuel e Reis e o livro de Crônicas. O primeiro, tanto Samuel, esses primeiros, Samuel e Reis, são escritos olhando o que está acontecendo hoje. É o jornal que eles liam na época, era o que estava acontecendo, era uma narrativa praticamente do que estava acontecendo no reino. O livro de Crônicas, ele olha sobre um aspecto histórico, ele olha para trás e vê o que aconteceu que levou este povo a chegar até o exílio na Babilônia. Esse povo ficou 70 anos na Babilônia, volta para Israel e olham para trás, olham o retrovisor para ver o que aconteceu com este povo ao longo desses 400 anos. Eles estão numa situação difícil porque a cidade está destruída, os muros estão destruídos, o templo está destruído, a cultura daquela cidade, o dia a dia, a vida deles está destruída, eles têm que recomeçar tudo. E a gente sabe o que é na vida da gente, tem que recomeçar. Recomeçar é um negócio difícil, né? Dói, machuca, que cansa. E você olha para trás e você quer ver o quê? O que eu fiz de errado lá atrás para que isso não ocorra de novo. Pelo menos deveria ser isso que qualquer pessoa normal faria. Às vezes a gente não faz, né? A gente repete o erro e dá errado, acontece tudo errado de novo. Mas em tese, o que este povo está fazendo é olhar para trás. O livro de Crônicas faz eles olharem para trás, percebendo, sabendo o que aconteceu, mas trazendo uma mensagem de esperança. Por isso o livro de Crônicas omite algumas situações que foram ditas no livro de Samuel e de Reis, como por exemplo Batseba, o problema de Davi com Batseba. Crônicas não aborda isso. O que nós vamos ver hoje, que é um período onde em Reis conta-se sobre Absalão, que é o filho de Davi, que se revolta contra ele um pouco antes de Samuel assumir efetivamente como rei, mas Absalão tenta depor o próprio pai. Isso não conta no livro de Crônicas, porque o objetivo do livro de Crônicas é injetar esperança naquele povo, para eles verem: nós somos filhos deste Deus que nos trouxe até aqui. É isso que eles estão dizendo. Então aqui no Crônicas 21, capítulo 21, versículo 18, ele diz então aqui, se vocês quiserem acompanhar, Crônicas 21, 18: Davi edifica um altar na eira de Ornã, é o subtítulo na minha versão aqui. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi edificar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu.
Davi foi, segundo a palavra que Gade havia falado, em nome do Senhor. Ao voltar-se, Ornã viu o anjo e os seus 4 filhos que estavam com ele se esconderam. Ora, Ornã estava debulhando trigo. Quando Davi estava indo ao encontro de Ornã, este olhou e viu Davi, e saindo da eira se inclinou diante de Davi com o rosto em terra. Davi disse a Ornã: dê-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Venda-me este lugar pelo seu devido valor. Então Ornã disse a Davi: que o rei, meu senhor, a tome para si e faça dela o que bem quiser. Eis que dou os bois para o holocausto, o debulhador de cereais para lenha e o trigo para oferta de cereais, dou tudo. Porém o rei Davi disse a Ornã: não, eu vou comprar pelo seu inteiro valor, porque não tomarei o que é seu para dar ao Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Davi pagou a Ornã por aquele lugar 7,2 kg de ouro. Edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocausto de sacrifícios pacíficos e invocou o Senhor, que lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. O Senhor deu ordem ao anjo e ele meteu a sua espada na bainha. Este pequeno trecho aqui tem algumas informações que são fundamentais, são importantes até hoje. Primeiro, Davi comprou esse terreno. Ele não aceita aquilo dado, porque ele quer oferecer ao Senhor, e portanto é ele que está oferecendo. Ele não vai usar algo que é de outro para ofertar a Deus. É o que ele diz: eu não vou oferecer algo que não tenha me custado nada. Então ele compra esse lugar, e aqui dá até o preço, né? Fala aqui de 7 quilos de ouro e pouco. Eu fiz uma pequena conta, eu não fiz a conta toda, mas a grama de ouro ontem, dia 21, não, hoje é 23, dia 21, estava R$ 311,94 por grama. Então eu tenho ideia, mais ou menos 7 quilos de ouro, 7 quilos são 7 mil gramas, né? 7 quilos são 7 mil gramas, então R$ 311 por esses 7 mil, para ter uma ideia de quanto ele pagou. Qual é outra informação importante? Que lugar é este? É o Monte Moriá, é onde hoje está aquela cúpula dourada em Israel. É exatamente este lugar. A localização, obviamente, aproximada, porque foi nesse local onde se construiu o templo de Salomão. Portanto, e eu já falei isso outras vezes, se existe alguém neste mundo, algum povo neste mundo, que não se pode contestar a propriedade de um terreno, são os judeus, porque os judeus têm a escritura original dada por Deus, está na Bíblia. Deus disse para Abraão: toda esta terra será tua. Isso é uma escritura pública, que todo mundo sabe. Então hoje em dia a gente vê essas histórias aí: não, olha, vamos tirar o Israel do rio ao mar. Está errado. O terreno, esse território foi dado por Deus ao seu povo. E mais, o Davi, que muitos dos que hoje são judeus são descendentes desse Davi. Se a herança passa de pai para filho, isto é do povo judeu, principalmente aquela região hoje onde está aquela cúpula dourada. Aquela cúpula dourada é uma mesquita que está na mão dos árabes, né? O povo árabe. Aquilo ali hoje não está, embora esteja dentro de Israel, dentro do território de Israel, mas a cidade de Jerusalém tem um pedaço dela que é administrado pelos palestinos, pela Palestina. Mas a Bíblia está dizendo: Davi comprou aquilo, ele diz até o preço que ele pagou por aquilo. Então é uma informação interessante. E um outro detalhe: neste mesmo local é o local onde o Abraão vai sacrificar Isaac. Tem todo um simbolismo, tem todo um sentido, um significado, e que ele fala que ele pega isto
ele compra do Jebuseu, Ornã, porque ali em Jerusalém, antes, e a gente já viu isso alguns domingos atrás, era a cidade de Jebus. Jerusalém, ela é conquistada por Davi, numa das lutas de Davi contra esses povos que viviam ali em volta. Ele conquista essas regiões e ele conquista a cidade de Jebus, que é hoje, e naquela época se tornou Jerusalém. Compra aquele monte, que é o Monte Moriá, onde hoje, depois de tanta coisa que aconteceu em Israel, hoje nós temos ali uma cúpula dourada de uma mesquita que está na mão hoje da comunidade palestina. Então, são informações que, veja, isso aconteceu, essa história aqui aconteceu há quase 3.000 anos atrás, 2.500 anos atrás, mais ou menos, quase 3.000 anos. Mas isso, de alguma forma, impacta os nossos dias até hoje, né? E é mais interessante que a gente vê que as pessoas efetivamente não creem na Bíblia, porque eu digo, isso daqui tem mais valor do que escritura passada em cartório. Para mim tem mais valor do que escritura de cartório. Está escrito, ele comprou, está aqui, todo mundo sabe, né? O mundo inteiro sabe isso. E é nesse lugar onde ele vai construir, Salomão vai construir o templo depois. Daí no capítulo 22, ele vai falar a respeito dos preparativos para edificar o templo. Do capítulo 22 agora até o final, basicamente a gente vê uma aula que Davi dá de administração de um povo, de administração de um reino, de administração para os seus súditos ali. Ele dá uma aula, porque Davi faz preparativos para edificar o templo. Capítulo 22, depois ele vai dar ordens a Salomão, ele vai preparar, nós vamos ler alguns trechos aqui, e depois ele vai entrar em toda a administração do templo e da cidade. Vai falar a respeito da função dos levitas, vai falar do turno dos sacerdotes, cantores, enfim, ele vai deixar tudo detalhado para como é que vai funcionar este reino agora na mão do meu sucessor. Então, no capítulo 22, Davi faz preparativos para edificar o templo. Versículo 1 diz: Davi disse: aqui se levantará a casa do Senhor Deus e o altar do holocausto para Israel. Aqui aonde? Aqui no monte que ele comprou, aquele monte que ele pagou lá os 7 quilos de ouro. Davi deu ordem para que fossem reunidos os estrangeiros que estavam na terra de Israel e encarregou pedreiros que preparassem pedras lavradas para a construção da casa de Deus. Davi ajuntou ferro em abundância para os pregos, as folhas dos portões, para as junções, bem como bronze em abundância que nem foi pesado, além de madeira de cedro sem conta, porque os homens de Tiro e de Sidom a traziam a Davi em grande quantidade, pois Davi dizia: meu filho Salomão é ainda moço e inexperiente, e o templo que será edificado para o Senhor deve ser sobremodo magnífico, para nome e glória em todas as terras. Portanto, vou providenciar o necessário para a construção. Assim, antes de morrer, Davi providenciou materiais em abundância. Aqui fala que ele recebeu de Tiro e de Sidom cedro, né, de homens, os homens que levavam de Tiro e de Sidom. Tiro e Sidom hoje é a região do Líbano, que Israel está atacando de novo ali. Eles estão novamente em guerra, são cidades, são reinos, são países hoje, né, que são muito próximos ali. Essas cidades hoje de Tiro e Sidom ainda existem, né? Talvez não com esse nome, com alguma variação, mas ainda existe esse local. Mas o que ele está fazendo neste início do capítulo 22? Ele vai preparar tudo o que é necessário para que Salomão construa o templo depois da morte, quando ele tomar posse do reino. Ele deixa tudo preparado para Davi. Como ele diz aqui, o Salomão ainda era moço e inexperiente. O Davi tinha uma larga experiência de
vida. Ele começou como apacentando o gado do pai dele, ovelhas, era um pastor de ovelhas, virou um guerreiro, se tornou uma pessoa muito influente, começou, porque é abençoado por Deus, e isso é que é importante, começa a vida dele administrando aquele povo, conseguindo unir aquele povo que nunca foi, e a gente vê isso ao longo do relato, principalmente lá de Reis, que o povo de Israel nunca foi assim, sabe aquelas famílias assim, irmãos que não brigam. É muito difícil ser irmão, né? Porque irmão briga, é normal acontecer isso, né? Tem, principalmente quando é criança, em casa. Eu lembro em casa, era eu, meu irmão, minha irmã, de vez em quando a gente usa arranca-rabo, né? Ali, aquelas 12 tribos também tinham, aquelas 12 tribos também tinham os seus problemas entre eles. Tanto é que quando Davi vai assumir, tem um grupo que ainda está mais para o lado do Saul, que já tinha morrido inclusive, mas eles queriam que o filho de Saul assumisse. Inclusive ele reinou por um pequeno período. Então havia muita discórdia entre as tribos de Israel. Davi consegue unificar este grupo. Ele faz uma coisa impossível. Diz um pastor que eu gosto muito de assistir ele, o Saião. Ele fala uma coisa que eu sempre escuto ele falar e dou risada. Ele fala: aonde estiverem dois judeus juntos, reunidos, discutindo, você tem pelo menos umas 5 opiniões, né? Porque eles conseguem discordar até da sua própria opinião. Mas a gente olhando melhor, não é só judeu, nós também não somos muito diferentes disso. Se a gente colocar aqui 5 evangélicos, um de cada igreja, né, de cada denominação, nós podemos passar um dia inteiro aqui discutindo doutrina, um falando contra a doutrina do outro, né? O Davi fez uma coisa que era, naquela época, muito difícil de conseguir, unificar aquelas 12 tribos. É muito difícil acontecer. Ele conseguiu fazer isso daí. Então agora ele está preocupado com o quê? Salomão, que é muito jovem, vai assumir. Ainda existem problemas tem inimigos ainda de Davi no meio do reino. Ele tem que deixar o filho dele alerta para o que vai ser quando ele tomar posse. Então ele está tentando deixar tudo o mais organizado possível para que o Salomão não tenha grandes problemas, porque alguns ele vai ter. Então ele vai dar ordens aqui para Salomão, e eu quero ler esse trecho, versículo 6 do capítulo 22. Então Davi chamou Salomão, seu filho, e lhe ordenou que edificasse um templo ao Senhor, Deus de Israel. Disse Davi a Salomão: meu filho, tive a intenção de edificar um templo ao nome do Senhor meu Deus. Porém, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: você derramou muito sangue e fez grandes guerras. Você não edificará um templo ao meu nome, porque derramou muito sangue na terra na minha presença. Eis que lhe nascerá um filho que será homem pacífico, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos ao redor. Portanto, o nome dele será Salomão, e nos seus dias darei paz e tranquilidade a Israel. Esse edificará um templo ao meu nome. Ele me será por filho, e eu lhe serei por pai. E eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino sobre Israel. O texto paralelo disto está lá em 1 Reis 2, tá? Só para saber, o texto paralelo, esta parte aqui aparece lá em Reis também, e ele continua no versículo 11: agora, meu filho, que o Senhor esteja com você, a fim de que você prospere e possa edificar a casa do Senhor, seu Deus, como ele disse a seu respeito. Que o Senhor lhe conceda prudência e entendimento, para que, quando for rei sobre Israel, você guarde a lei do Senhor seu Deus. Então você prosperará, se tiver o cuidado de cumprir os estatutos e juízos que o Senhor ordenou a Moisés a respeito de Israel. Seja forte, corajoso, não tenha medo nem fique assustado. Eis que com muito esforço preparei para a casa do Senhor 3.400 toneladas de ouro e mais de
34.000 toneladas de prata e bronze e ferro em tal abundância que nem foram pesados. Só um parênteses aqui, 33.400 toneladas de ouro. Esse daqui eu fiz a conta, só para a gente ter uma ideia de quanto que dá. 3.400 toneladas são 3.000, cada tonelada são 1.000 quilos, são 3.400 quilos. Você vai ter que multiplicar 3.400 vezes 1.000 para achar quantos quilos são, e depois por 1.000 de novo para achar a grama, e daí multiplicar por 311,94. Dá 1.800 bilhões, se eu não me engano, de reais, em dinheiro de hoje. Obviamente não dá para a gente fazer essa comparação, porque elas não são equivalentes, né? Continua sendo ouro, mas naquela época era diferente. Talvez o Templo de Salomão não custou 1 trilhão de reais, mas o que está dizendo aqui é que este ouro foi utilizado para utensílios, né? Aquilo não virou dinheiro, eles usaram aquilo para os utensílios, mas só para a gente ter uma ideia do que representa isso daí hoje em dia, né? Em termos de como é que ele conseguiu amealhar tanto dinheiro desse jeito, conseguiu ouro, tanto ouro desse jeito. Foram as conquistas de terras em volta e muitos que doaram, e a gente vai ver aqui que ele mesmo, o Davi, como uma pessoa física, também doou alguns bons quilos de ouro para isso daqui, né? E daí ele continua então: também preparei madeira e pedras. Eu estou no versículo 14. Também preparei madeira e pedras cuja quantidade você pode aumentar. Além disso, você tem um grande número de trabalhadores, cortadores de pedras, pedreiros, carpinteiros e peritos de todo tipo de trabalho em ouro, prata, bronze e ferro, que não se pode contar. Portanto, mãos à obra, e que o Senhor esteja com você. Davi ordenou a todos os chefes de Israel que ajudassem Salomão, seu filho, dizendo: não está com vocês o Senhor, seu Deus? E não é fato que lhes deu paz por todos os lados, pois ele entregou nas minhas mãos os moradores dessa terra, a qual está sujeita diante do Senhor e diante do seu povo. Agora, disponham o coração e a alma para buscar o Senhor, seu Deus. Preparem-se e comecem a construir o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança do Senhor e os utensílios sagrados de Deus sejam trazidos a este templo que será edificado em nome do Senhor. Ele prepara, ele avisa o Salomão: Salomão, está aqui, ó, olha aqui, aqui está o ouro, aqui está a prata, aqui está o ferro, aqui está tudo, a madeira. Chamou os caras: ó, vocês vão ajudar ele a fazer, né? Ele é jovem, vocês vão precisar. Ele organizou tudo, deixou tudo pronto para o Salomão depois poder construir o templo. Agora, ele começa o capítulo 23 dizendo sobre o Salomão se assumir efetivamente como rei, que é o versículo 1 do capítulo 23. Quando já era bem velho, Davi constituiu o seu filho Salomão rei sobre Israel. Bom, agora Salomão virou rei de verdade. Daqui para frente nós vamos ver mais quem organizou todo. Imagine o templo que ia ser construído. Ele ia funcionar 24 horas por dia. Ele funcionava 24 horas por dia, sempre, tinha uns turnos. Precisavam de levitas para cada uma das funções dentro do templo, e a gente viu a determinação disso lá no Deuteronômio, no Pentateuco. Tem toda a definição. Como é que vão fazer isso, como é que vão acender o altar de incenso, como é que vão acender o altar de sacrifício, como é que vocês vão levar os pães, como é que vocês vão tirar os pães, o que vocês vão fazer, está tudo definidinho. E quem que tem que fazer, inclusive quem tem que fazer estava definido. Agora eles vão construir um templo, a cidade agora é maior, o povo é maior. Eu preciso organizar isso de tal forma para que não fique uma bagunça. Quem é que pode vir amanhã, né? Quem que vai fazer isso? Não, ele tem que deixar tudo definido. Como é que vão ser os turnos? Tem que ser X pessoas por turno.
Quem que vai cuidar dos pães, quem que vai cuidar de acender o fogo, quem que vai cortar, tudo isso está definido. O que ele vai fazer agora é exatamente montar esses turnos, e por isso ele vai falar aqui números e nomes, um monte. Então, só para a gente ver o exemplo, o versículo 2 do capítulo 23, Davi reuniu todos os chefes de Israel, bem como os sacerdotes e levitas. Foram contados os levitas de 30 anos para cima, e seu número contado, um por um, foi de 38.000 homens, só de levitas, acima de 30 anos. Desses haviam 24.000 para supervisionarem a obra da casa do Senhor. Ele já falou, esses daqui vão supervisionar. 6.000 oficiais e juízes, 6.000 vão cuidar como oficial e juiz, 4.000 como porteiro, 4.000 para louvar ao Senhor com instrumentos. E aí ele começa a descrever como é que este templo vai funcionar. E vai por aí afora até o versículo 29, que termina o capítulo 23, versículo 29, ele definindo como que vai funcionar os levitas. Quem que vai ficar na porta, quem que vai fazer isso, quem que vai fazer aquilo, tudo definido, vai deixar tudo prontinho, escala. Tem lá o nome das pessoas. Mas vai morrer gente. Sim, morre, mas quem é que assume? É o filho, uma outra pessoa, obviamente assume. É só trocar a base, o esqueleto do funcionamento do templo já estava pronto. Davi tinha feito isso. Daí ele fala, no capítulo 24, ele vai falar especificamente de turno dos sacerdotes. Quem são os sacerdotes? Tem até naquela parábola do bom samaritano, que fala lá que passa primeiro um levita, depois passa um sacerdote, eles serviam por determinado período. Quantos dias ele ficava? Uma semana, 15 dias? Não sei exatamente qual era o período. Naquela parábola, o que muitos falam, intérpretes, analistas bíblicos, né, que falam por que em tese, né, logicamente, por que eles não param? Porque tinha uma pessoa que estava ali, eles não podiam ficar impuros, eles achavam que tocar num gentio, embora tivesse machucado, né, aquilo os tornava impuros. Portanto, o sacerdote não poderia trabalhar depois no templo, porque ele estava impuro, porque tinha tocado, que tinha estado em contato com um gentio. É disso aqui que o Davi está falando, que ele instituiu esses turnos. Então as pessoas que eram, porque não tinha um levita só em Jerusalém, era na região toda. Então tinham levitas que moravam lá no norte, que quando chegava a época deles, eles se deslocavam até Jerusalém, prestavam o trabalho deles lá e depois voltavam para suas casas. Eles ficavam uma série de dias. Diga-se. Através desta determinação de Davi, que os pais da igreja determinaram a época do nascimento de Jesus, porque Zacarias estava no templo tanto dias, daí ele volta para casa e coabita com Isabel estava há 6 meses, quando Maria fica grávida, então aí eles projetam os 9 meses depois de Maria e concluem que Jesus teria nascido em dezembro, justamente por esta questão de quem seria o sacerdote que estaria no templo naquele período, e um mês Zacarias fica no templo. E veja só, essa questão de Zacarias, nós estamos falando de 500 anos depois que isso aqui aconteceu, né? Quando Zacarias vai nascer o João Batista, já tinham passado quase 500 anos dessa definição, ou seja, foi alguma coisa que ele fez, foi tão bem feita que não precisou nem mudar aquilo, porque ele sabe que ele se manteve no tempo, né? Então ele faz o turno dos sacerdotes, depois ele vai entrar aqui no capítulo 25, da função dos cantores. Estava determinado quem que eram, os levitas, né? Os levitas que eram esses cantores, quem eram e quem que ia prestar o trabalho dele, fazer o trabalho dele no templo no seu dia. E aqui tem uma coisa que é interessante, como curiosidade para a gente. Muitas vezes a gente pega salmos que fala segundo não sei o que do Asaf, conforme o Gedutum. Fala o que é isso? Aqui
tem o nome das pessoas, né? Davi, capítulo 25. Davi, juntamente com o chefe de serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum. São o nome de levitas cantores, que eles eram músicos e compuseram muitos dos salmos, né? Então, esses nomes que normalmente a gente vê em começo de salmos, que a gente muitas vezes pega e fala, o que é isso? O que é Jedutum? Não, é o nome do... Esse cara. Esse cara. Porque... Jedutum. Quem é esse cara? Então, porque nos salmos também tem algumas outras frases no começo que não há uma unanimidade sobre o sentido, mas que pode significar o ritmo musical, né? Conforme a música eu não me lembro agora o termo que eles usam nos salmos, mas pode significar um tipo de ritmo musical, né? Pode Canto de romagem de Davi. Então, aqui ele vai fazer essa definição, a função dos cantores, quem que vai cantar, quem que vai tocar, Asaf, Jedutum, Emã, ele vai dar o nome de todas essas pessoas. Capítulo 26, ele vai falar sobre os porteiros, quem seriam os porteiros que iam ficar no templo. E volta a dizer, isso foi instituído lá 500 anos, mais ou menos antes de Cristo. E quando Cristo vai para o templo, isso aqui está funcionando lá 500 anos depois, né? Com a nossa história aqui no Brasil, a gente fala 500 anos, a gente quase volta na época do Pedro Álvares Cabral, né? Porque é uma terra nova. Eles lá tinham uma tradição no templo que já tinha 500 anos, ele estava sendo observado, e talvez, se existisse o templo hoje, talvez eles ainda estivessem fazendo exatamente do mesmo jeito, né? Talvez não, quase com certeza. Então, os porteiros, o guarda-tesouros, quem é que vai tomar conta dos tesouros do Davi? Está lá no capítulo 26, versículo 20. Outros levitas, seus irmãos, tinham o encargo dos tesouros da casa de Deus e dos tesouros das coisas consagradas. Os filhos de Ladã, descendente dos Gersonitas, pertencente a Ladã, e assim por diante. Ele vai levantando, vai falando o nome dessas pessoas. E aqui a gente vê uma outra coisa que é importante: o quanto eles valorizavam essa questão da minha história familiar. Quem são os pais? Porque tudo é referido sempre ao passado. Fulano, filho de não sei quem, que era filho de não sei quem, ou seja, eles sabem a genealogia, é muito importante para eles essa questão da genealogia, até porque quando eles voltam da Babilônia, muitos que voltam junto, porque muitos que não eram judeus aproveitaram a boquinha, né? Já que o Ciro deixou libertar os judeus, vamos fazer de conta que nós somos judeus também e saímos daqui. Assim como aconteceu isso no Egito, quando eles saíram do Egito. Quando eles chegam lá, quem pode trabalhar nas coisas do tempo são os judeus. Então, a pessoa que chega lá numa, peraí, você quem é? Não, eu sou judeu também. Assim, qual é a tua genealogia? Quem é teu pai? Quem é tua mãe? Né? Para saber exatamente, por isso a importância que eles dão a essa questão da genealogia. Depois ele vai falar de oficiais e juízes. Capítulo 26, versículo 29. Só alguns exemplos aqui. Versículo 29 fala dos Izaritas, que Ananias e seus filhos foram postos sobre Israel para oficiais e juízes de negócios externos. Esses daqui, Izaritas, assim como Hebronitas, no capítulo 30, são da tribo de Benjamim. São funções que foram ocupadas por pessoas da tribo de Benjamim. Depois, capítulo 27, ele vai falar a respeito dos turnos de serviço para cada mês. Olha o nível de detalhe que Davi desceu. Ele não falou assim por cima, ele desceu a detalhes. Isto daqui, como eu trabalhei em RH, eu imagino que isso dá um trabalho danado para fazer isso daqui.
As empresas hoje em dia montam turnos dentro de fábrica, que funciona 24 horas por dia. Você tem lá turno tal, tem hora, que hora que a pessoa entra, que hora que ele sai, que dia que ele folga, tá tudo. Isso dá um trabalho, dá uma planilha enorme para fazer. O Davi fez isso lá 500 anos antes de Cristo. Eu fico em dúvida, eu queria até ver um dia se existe um papel disso daqui, para ver se o que a gente faz hoje não é cópia do que ele fez lá atrás. Se nós não aprendemos isso com eles, né? E sem Excel, hein? E sem Excel, né? E sem calculadora ainda, né? Sem calculadora. Turno de serviço para cada mês. São esses os filhos de Israel, segundo o seu número, os chefes das famílias e os capitães de milhares e centenas dos seus oficiais que serviam o rei em todos os negócios, os turnos que entravam e saíam de mês em mês durante o ano. Ele fazia o negócio para o ano inteiro. Já fazia, ele está organizando o funcionamento para deixar tudo na mão do Salomão. Depois fala: Salomão, está aqui. Agora é só você pedalar, porque já está montado tudo. Pedala porque está tudo encaixado, organizadinho, tudo bonitinho. Chefes das tribos. E aqui eles falam, é um momento onde eles falam a respeito desta chefe das 12 tribos, porque até agora nós estamos falando muito de levitas e Benjamim, né? Então tinha o Rubenita, que o chefe era o Eliezer, Simeonitas, que são os descendentes de Simeão, os levitas de Levi, os Aronitas, que é Arão, o Judá, que é a tribo de Judá, sobre a tribo de Isacar. Enfim, ele vai falando quem são naquele momento o chefe de cada uma das 12 tribos de Israel. Quem é aquele que representa a tribo de Issacar? Tem lá, tem uma pessoa, esse aqui é o chefe da tribo de Issacar. Porque eles eram uma nação, Israel, só que existiam as tribos, seriam como estados para nós aqui. Tinha a tribo de Judá, a tribo de Issacar, a tribo de Zebulon, enfim, assim por diante. Quem é que representa este povo aqui? Então, depois, ainda no capítulo 27, ele vai falar de quem que vai administrar os bens do Davi, especificamente. E ele... Hã? Que foi? Eu não entendi. Não entendi. Administrar os bens da fortuna. Os administradores, então, das tribos da tribo dos bens de Davi, nós temos aqui esse Asmavete, filho de Adiel, era da tribo de Ruben, cuidava dos tesouros do rei. Jonatas, filho de Uzias, cuidava do que o rei possuía nos campos. O Jonatas era da tribo de Judá. Em Esri, filho de Quelube, cuidava dos lavradores do campo que cultivavam a terra. Esse daqui era da tribo de Manassés. Então, tem representantes das tribos cuidando das coisas do reino. Ou seja, o Davi, ele foi muito inteligente, porque ele conseguiu unir este povo, dando a cada uma delas, todos faziam parte de alguma forma da administração do reino, né? De alguma maneira todos estavam envolvidos, e isso foi uma coisa que ele conseguiu unificar aquela nação. Depois, o finalzinho do capítulo 27, ele vai falar a respeito dos conselheiros do rei. Jonatas, tio de Davi, era do conselho, homem sábio, escriba. Jeiel, filho de Acmone, cuidava dos filhos do rei. Aitofel era do conselho do rei. Uzai, o arquita, era amigo do rei. Aitofel sucederam a Joiada, filho de Benaia, e Abiatar. Joabe era comandante do exército do rei. Quem eram as pessoas que estavam como conselheiras do rei? Eram pessoas próximas, pessoas sábias, que ajudavam o Davi nas decisões que eles ia ter que tomar. E uma curiosidade aqui, o Aitofel, ele era avô de Betseba, né? E depois ele tem até uma encrenca depois com o Davi, né? Então, Davi, capítulo 28, Davi apresenta Salomão como seu sucessor. Então agora ele está chegando a hora de
Davi apresentar o Salomão como sucessor. E isto acontece, o texto paralelo está lá em 1 Reis, capítulo 5, porque o Adonias, que era filho de Davi, quer assumir o trono no lugar do pai. Então, quando há uma rebelião, é neste momento que daí lá em Reis fala, a Betseba chega para o Davi e fala: olha, você tinha dito que seria meu filho e tal, como é que é, e agora? Mas ela foi amando do Natan, né? Sim. Para ela, vem cá, fala, senão o bicho vai pegar. E daí, esta parte, o livro de Crônicas omite, ele não fala a respeito disso. A intriga que aconteceu, ele já fala diretamente de Davi convocou Jerusalém para o chefe de Israel, chefe de tribos de capitães, tal, e disse para ele: meus irmãos e meu povo, escutem, eu tive a intenção de edificar um templo onde pudesse repousar a arca da aliança do Senhor, para que fosse o estrado de pés do nosso Deus. Eu havia feito preparativos para a construção, porém Deus me disse: você não edificará um templo ao meu nome, porque é homem de guerra e derramou muito sangue. Então ele vai falar agora ao povo, explica o que é que vai acontecer e apresenta o Salomão, é o filho dele. E isso foi logo depois dessa revolta de Adonias. Ele derruba essa vontade e traz aquele povo. Não é este aqui, é o Salomão que vai assumir no meu lugar. E uma coisa interessante, neste capítulo 28, versículo 11, Davi entrega para o Salomão a planta do templo. Ele entrega a planta toda feita, tamanho, como é que vai ser, que material que você vai construir isso, que material que você vai construir aquilo. E segundo o texto, no versículo 19 desse capítulo 28, Davi disse: tudo isto me foi dado por escrito, por mandado do Senhor, a saber, todas as obras desta planta. Deus deu para Davi como é que você vai construir o templo. Mais uma vez, aqui a gente volta ao seguinte: Deus deixou a orientação de como ele deve ser adorado. Não é de qualquer jeito, não é do jeito que eu quero, não é do jeito que o pastor quer, não é do jeito que o líder quer, é do jeito que a Bíblia manda. É a Bíblia que define. Deus já falou como é que é isso, a ponto de ele dar a planta de como é que deveria ser construído o templo. Não, é deste jeito que você deve construir. Então, hoje em dia, que a gente vê, e foi até o tema aí que o pastor usou hoje, quando a gente vê muitas igrejas que tentam criar novas formas, né? É a relativização da doutrina, né? Quando a gente começa a relativizar, nós estamos introduzindo coisas que não são conforme o que Deus orientou, como Ele deixou. Deus não deixou a gente solto no espaço, né? Ele não deixou a gente, não, Ele orientou, Ele falou: é assim, é deste jeito, é assim que você tem que construir, é assim que você tem que agir. E aqui a gente tem então essa mostra, né? Tudo isso me foi dado por escrito, por mandado do Senhor, a saber, toda a planta do templo de Salomão. Então ele explica isso para o povo. Salomão está assumindo agora como sucessor. Depois, no capítulo 29, como eu disse lá, ofertas de Davi dos chefes. Não só o reino havia acumulado uma série de riquezas para o templo, como também o Davi ofereceu. E ele incita aqui aos próprios chefes dele para que eles façam o mesmo, né? Salomão, meu capítulo 29, está lá no comecinho: Salomão, meu filho único, a quem escolheu, ainda é moço e inexperiente. Essa obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Portanto, com todas as minhas forças, já preparei para o templo de meu Deus ouro para as suas obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro e madeira para as de madeira, pedras de ônix, de engaste, pedras de várias cores, de mosaicos, de todo tipo de pedras preciosas e mármore, tudo em abundância. E ainda porque amo o templo de Deus, o ouro e a prata
particulares que tenho dou para o templo de meu Deus, além de tudo que preparei para o santuário: 100 toneladas de ouro, do ouro de Ofir, e 240 toneladas de prata purificada para cobrir as paredes das casas, ouro para os objetos de ouro e prata, ouro e prata para os de prata, e para toda a obra de mão dos artífices. Quem, pois, está disposto hoje a ofertar com generosidade para o Senhor? Ele ofertou e incitou os chefes dele. Olha, quem mais que pode fazer isso para a obra de Deus? Ele está também dando a demonstração, ele também está fazendo isso. E por último, o último capítulo então, Davi louva a Deus, né? Davi louvou ao Senhor diante de toda a congregação e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo que há nos céus e na terra. E assim por diante ele vai fazer esse louvor, lembrando que o Davi era um poeta, ele escreveu diversos salmos, ele era músico, ele tocava, era uma pessoa que tinha uma série de dom que Deus deu a ele, né? Deus deu este dom a Davi para fazer tudo isso. E Salomão então é proclamado rei no final do capítulo. Ele, pela segunda vez, fizeram rei a Salomão, filho de Davi, e ungiram ao Senhor por príncipe e a Zadok por sacerdote. Salomão assentou-se no trono do Senhor como rei em lugar de Davi, seu pai. Ele prosperou e todo Israel lhe obedecia. Todos os oficiais, os soldados e até todos os filhos do rei Davi prestaram homenagens ao rei Salomão. O Senhor engrandeceu muito Salomão diante de todo Israel e lhe deu majestade real, qual antes dele não teve nenhum rei. E por último, a morte de Davi. Davi então morre e efetivamente o Salomão assume no lugar de Davi. Terminamos então 1 Crônicas com Salomão assumindo o trono no lugar de Davi, a morte de Davi, e agora, próximo capítulo, nós vamos ver Salomão, e daí a Cíntia assume e vamos conhecer como é que foi a vida de Salomão agora no livro de 2 Crônicas. E eu volto a enfatizar, neste momento, logo no comecinho aqui, eles vão falar a respeito da briga que teve depois da morte de Salomão. Eles vão citar a questão do Roboão, a divisão do reino, mas eles não entram nesse aspecto, porque eles falam apenas do Reino do Sul. É apenas o Reino do Sul, a história do Reino do Sul especificamente, porque o enfoque deles é estudar ou estimular as pessoas a verem a história do povo de Israel, como é que eles tinham chegado até aquele momento pós-exílio. Então, mas agora isso daqui está nas mãos da Cíntia, que começa semana que vem, né? Então, é isso hoje, irmãos.